Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre a revisão, mas antes de falar sobre a revisão, eu preciso falar sobre o estudo de vocabulário, sobre dar uma ideia de como acontece o estudo do vocabulário, tá bom? Uma ideia geral, tá bom, gente? E desculpa porque eu tô sem computador, então eu tô gravando aqui no celular. Então, o que acontece? Como acontece o estudo do vocabulário, tá? Então, eu posso ver o estudo do vocabulário sobre duas facetas. Vamos chamar de elementos, né? A imagem, deixa eu pegar um lápis aqui. Então, eu tenho aqui, né, a imagem, que eu estou falando da grafia nesse caso, e o sentido da palavra. Essa abordagem geralmente a gente usa na leitura, porque você não vai saber a pronúncia de todas as palavras. Então, muitas vezes eu tenho que usar esse recurso para ler um texto em inglês ou italiano, tá certo? Aí nós temos uma outra forma de estudar vocabulário, que seria a imagem escrita, né, a grafia, o sentido e a fala. Ou seja, aqui eu já tô pegando esse vocabulário que eu conheço e tô aprendendo a pronúncia dele e tal. E eu coloquei aqui no sentido todos porque nem toda palavra tem uma imagem. Por exemplo, cachorro tem uma imagem, certo? Mas a emoção, a dor, não tem necessariamente a imagem. Ou, sei lá, uma palavra saudade, não tem uma imagem, né? No máximo dá para se colocar um rosto, mas enfim, a expressão desse rosto, dessa saudade pode ser diferente. Então, o sentido ele vai estar em todo o estudo da palavra, tá? Então, tem que a imagem escrita, a grafia, o sentido, e a fala seria um outro tipo de abordagem. Nesse caso, quando eu já estou treinando a fala, tá ok? Eu quero falar, eu preciso treinar essa fala. Uma outra abordagem seria estudar, ali estudar a imagem, o sentido, né? Aqui é a tradução, tá? Aqui é a tradução, tá? Sentido aqui é a tradução. Então, a imagem, sentido, a fala, e aqui a imagem ou a figura. Por exemplo, o cachorro ele tem uma figura, eu posso usar uma figura para ensinar a palavra cachorro, a palavra dog. Não é verdade? Então, nós teríamos aí essas três abordagens possíveis, tá? Isso vai ser importante quando eu for falar de consolidação, tá bom, gente? E aí você ainda tem um outro aspecto que vai além da palavra, né? Que é a palavra... Aqui é a palavra solta, que eu poderia fazer aquelas considerações anteriores, mas tem a palavra na frase, porque aí você começa a se deparar com fenômenos como conexões, omissões de som, uma série de coisas, tá? Tem aqui a palavra no texto, né? Que é maior do que a frase, e a palavra na fala, né? No contexto da fala, que também é um contexto de texto, contudo bem mais reduzido, muita coisa é omitida. Então, seriam aí esses locais de estudo do vocabulário, tá bom, gente? Então, vamos aqui a ideia da revisão. Então, a revisão, ela começa na leitura, no conhecer. Então, quando você entra em contato com o seu estudo, tá? Seja leitura, seja ouvir, assistir uma videoaula, que você está na etapa do conhecer. Eu sou da seguinte posição: ninguém vai aprender uma língua estrangeira com uma aula somente. Ele vai precisar fazer as revisões e vai precisar usar outros mecanismos para que ele consiga realmente aprender. Tá bom? Porque é muita informação numa aula e dificilmente a pessoa conseguirá guardar toda essa informação. Então, essa etapa do conhecimento ela é importante, aqui que começa o processo da revisão, tá? Então, seja assistir um vídeo, seja a leitura, é o momento do conhecer. Aí nós temos aqui, gente, então, assistir a aula, eu preciso copiar, seria um momento de revisão também, né? Eu estou assistindo e já copiando. Então, eu estou tendo contato com o conteúdo duas vezes. A cópia é muito importante se você quer estudar uma língua estrangeira, tá bom? Aí, eu vou consolidar esse conteúdo. Como que eu vou consolidar esse conteúdo?
Por exemplo, eu sei dog, eu conheço a palavra, mas eu não sei a pronúncia, eu não sei o sentido. Então eu vou consolidar quando eu aprendo o sentido, eu aprendo a pronúncia dessa palavra. Isso, voltando lá no primeiro item, depende muito de como que eu vou estudar o vocabulário, tá? Se nesse momento eu só vou ler e aí eu não preciso saber a pronúncia de tudo, então consolidar seria você conhecer a palavra, a grafia da palavra e a tradução. Agora, se você fosse falar, você teria que entrar no nível da fala ali, da pronúncia, tá bom? Então aqui no consolidar eu faço revisões, mas eu busco sanar as lacunas existentes. E eu me posiciono da seguinte forma, que nesse momento eu ainda não estou fazendo revisão, tá bom? Aí depois que eu consolidei, aí sim eu começo a fazer revisão. Porque agora, enquanto meu cérebro está dividido, gente, enquanto meu cérebro está pensando, qual que é a tradução? Como que é a pronúncia? Fica mais difícil guardar a informação. Então a revisão começa depois da consolidação. Aí que eu vou revisar, vou fazer repetições ali. Aí a revisão é interessante, porque ela começa aqui na cópia, né? Eu estou ouvindo e estou copiando. Então seria o início da revisão, mas a revisão para memorizar começa aqui, nessa etapa aqui, tá bom? Então eu vou fazer repetições, vou pegar aquele material que eu anotei e vou fazer as minhas revisões até memorizar, tá bom? Aí depois que eu memorizo, eu tenho que fazer exercícios de evocação. A evocação é quando você busca aquela informação na sua memória para falar, para escrever, sem precisar consultar o texto, tá ok? Seria a evocação. Aí eu posso tentar evocar na fala, por exemplo, this is a car, isso é um carro. Ou is that a car? Isso é um carro? Né? Uma pergunta, uma negativa. What's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Né? My favorite color is blue. Eu estou evocando, aí eu começo a evocar quais são as cores que eu conheço. Red, blue, gray, e aí vai. Então é muito importante. Então eu vou evocar na fala, eu vou evocar quando eu estou construindo uma frase, quando eu estou construindo uma fala, ou quando eu estou fazendo, né, algo ali para, vamos supor, eu quero colocar cartõezinhos na geladeira, mas aí eu não vou olhar na minha anotação, eu vou tentar lembrar. Fridge, acho, não lembro agora a pronúncia, mas então eu lembro a grafia, eu estou evocando a grafia. Eu lembro a pronúncia, eu estou evocando a pronúncia. E a escrita, né? Escrever ajuda você a evocar. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer sobre as revisões. E ela começa no início, né, gente? Contudo, ela tem suas etapas. Então, eu estou fazendo revisões para consolidar, fica mais difícil guardar a informação. Aí depois que eu consolido, eu vou fazer revisões para memorizar. Depois eu vou fazer exercícios de revisões de evocação, que é diferente, cada etapa da revisão. E eu espero que ajude vocês aí nos estudos, tá bom? Se esse vídeo te ajudar, se inscreve no canal, manda pro seu amigo que está estudando aí uma língua estrangeira, um idioma estrangeiro, inglês, italiano, francês, espanhol, que são as línguas que eu estudo, tá ok? Até a próxima.